Imagina só uma lei antiga, sabe? Daquelas que parecem imutáveis, sobre herança. Agora pense em 5 irmãs, sem nenhum irmão homem, que olham para essa lei e decidem que ela é injusta. E em vez de só aceitar, elas vão até a maior autoridade da nação para desafiar essa regra. É exatamente esse o ponto de partida da nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar fundo no capítulo 27 do livro de Números. Para guiar a gente, temos aqui trechos de 2 bíblias de estudo ótimas, a versão Holman e a Nova Almeida atualizada, a NAA. A nossa missão hoje é explorar 2 momentos que são, assim, cruciais e bem diferentes nesse capítulo. Primeiro, essa história incrível das filhas de Zelofiade e a luta delas por justiça. E logo depois, a gente vê a transição de liderança de uma figura gigante, como Moisés, para o seu sucessor, Josué. Vamos ver o que isso tudo nos revela sobre direito, sobre liderança e, no fundo, sobre como um povo garante o seu futuro. Então vamos lá. A cena começa com essas 5 mulheres: Maaca, Noa, Hogla, Milca e Tirza, se aproximando da entrada da tenda do encontro. E elas não estão pedindo uma audiência privada, elas estão ali, na frente de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes e de toda a comunidade. É um ato muito público. Exatamente. O que me impressiona de cara é a coragem, sabe? Que tipo de sociedade era essa que permitia? Ou pelo menos, onde um ato desses era possível? Essa é a pergunta-chave. E, assim, o contexto é fascinante. A gente está falando de uma estrutura social estritamente patriarcal. As notas da Bíblia Holman explicam isso muito bem. Nos censos, só os homens eram registrados. E a terra era o bem mais valioso da família. Era o que garantia a continuidade do nome do clã. Ah, entendi. Se uma família ficasse sem herdeiros homens, a terra não era simplesmente vendida. Na prática, ela era reabsorvida pelo clã e o nome daquela família simplesmente sumia da história. Nossa, perder a terra era ser apagado do legado de Israel, então. Exato. E o argumento delas é brilhante, quase jurídico. Elas chegam e dizem: olha, nosso pai morreu no deserto, ok, mas ele não era um traidor. Ele não fez parte daquela rebelião de Corá. Ele morreu pelo seu próprio pecado, como todo mundo. Primeiro elas limpam o nome do pai. Uma jogada muito inteligente. E aí vão direto ao ponto. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer só porque ele não teve filhos homens? A lógica é impecável. E o pedido é muito concreto. Nos dê uma propriedade junto com os parentes do nosso pai. É isso, elas não estão pedindo um favor. Elas estão, assim, apelando por justiça com base num princípio. É um ato formal perante a mais alta corte da nação. Uma das nossas fontes até chama isso de um exemplo claro do desenvolvimento da jurisprudência em Israel, sabe? Uau! Elas não lutavam só por um pedaço de terra. Era pela identidade, pela memória, pelo legado do pai. Queriam garantir que, quando a terra prometida fosse dividida, o nome de Zelofiade estivesse lá. E a reação de Moisés me surpreende. Com toda a autoridade que ele tinha, por que não decidiu ali mesmo? Por que levar um caso de herança familiar direto a Deus? O que isso diz sobre ele? Diz que ele entendia os limites da sua própria autoridade. Ele era o mediador, não a fonte da lei. Ele reconhece que essa é uma situação nova, que não estava prevista na legislação. Então, em vez de criar uma lei por conta própria, ele consulta a fonte. E a resposta que ele recebe é revolucionária. É aí que a história vira, né? Totalmente. A resposta de Deus é direta, inequívoca. As filhas de Zelofiade estão pedindo o que é justo. E não para nisso. Uma nova lei é estabelecida para toda a nação. A partir dali, se um homem morresse sem filhos, a herança iria para a filha. Sério? Sim. Se não tivesse filha, para os irmãos. Se não tivesse irmãos, para os tios. E assim por diante. A lei de herança de Israel muda para sempre por causa do apelo daquelas 5 mulheres. Que coisa gigantesca. E isso teve um impacto real, né? Não ficou só no papel. Com certeza. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Gerações depois, já no livro de Josué, a gente vê as descendentes delas recebendo a terra prometida.
Mas uma das fontes que a gente usou aponta um detalhe arqueológico incrível. Qual? Foram achados uns cacos de cerâmica antigos, sabe? Óstracos. Nas escavações da Samaria, que era o território da tribo delas, Manassés. E num desses fragmentos estava escrito um nome: Ogla. Espera aí, isso é surreal. Quer dizer que não é só uma história com uma lição de moral. As fontes mostram que é um evento com um eco no mundo material, ancorado na história real daquele povo. Isso muda tudo. Muda tudo. Mostra essa conexão entre o registro bíblico e a vida cotidiana daquelas pessoas. É impressionante como essa decisão sobre o legado de uma família parece forçar uma conversa sobre o legado de toda a nação. Porque, sem nenhuma pausa no texto, o assunto muda de Zelofiade para o próprio Moisés. Exatamente. Logo depois de resolver essa questão, Deus diz a Moisés: suba ao Monte Abarim, olha a terra que eu prometi, mas você não vai entrar nela. Assim como o irmão dele, Arão, ele morreria antes de cruzar o Jordão. Nossa, que duro. 40 anos de serviço no deserto e, por um erro, um momento de frustração, ele perde a recompensa final. Isso humaniza a figura dele de uma forma brutal. Humaniza demais. E as fontes são bem claras sobre o porquê. Foi por causa do incidente nas águas de Meribá. Deus mandou que ele falasse à rocha, mas Moisés, irritado com o povo, bateu na rocha 2 vezes. Lembro dessa passagem. Como se o poder viesse dele, sabe? E não de Deus. E essa falha teve uma consequência definitiva. E a reação dele a essa notícia é o que mais me toca. Ele não negocia, não pede uma segunda chance. A primeira coisa que ele faz é pensar no povo. Ele pede a Deus que o Senhor, o Deus que dá fôlego a todos, ponha um homem sobre esta congregação. É incrível, né? E ele usa aquela metáfora, pedindo um líder para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Que senso de responsabilidade. É o retrato de um verdadeiro pastor. E ele detalha o que esse líder precisa fazer. Que saia diante deles e que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar. Essa é a linguagem de um líder completo. Um comandante militar que lidera na batalha e um administrador civil que governa no dia a dia. Um líder para a guerra e para a paz.
A Bíblia Holman descreve isso como uma falha pública em honrar a soberania de Deus. Ele agiu como se o poder viesse dele, sabe? E não de Deus. E essa falha teve uma consequência definitiva. E a reação dele a essa notícia é o que mais me toca. Ele não negocia, não pede uma segunda chance. A primeira coisa que ele faz é pensar no povo. Ele pede a Deus que o Senhor, o Deus que dá fôlego a todos, ponha um homem sobre esta congregação. É incrível, né? E ele usa aquela metáfora, pedindo um líder para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Que senso de responsabilidade. É o retrato de um verdadeiro pastor. E ele detalha o que esse líder precisa fazer. Que saia adiante deles e que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar. Essa é a linguagem de um líder completo. Um comandante militar que lidera na batalha e um administrador civil que governa no dia a dia. Um líder para a guerra e para a paz. Exato. Ele está pedindo alguém que possa guiar a nação em todas as suas facetas. E a resposta vem na hora. Josué, filho de Num, um homem em quem há o Espírito. Alguém que já era conhecido, um assistente leal. Certo. Mas a escolha de Deus é só o primeiro passo. O que vem a seguir é uma aula sobre transição de poder ordenada. Não é uma nomeação secreta, tipo, chamei aqui no canto e avisei. Deus instrui Moisés a fazer uma cerimônia pública. Ah, é? Sim. Ele deve impor as mãos sobre Josué na frente do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade. É um comissionamento formal, visível para todo mundo. Mas essa transferência de autoridade me parece um pouco incompleta. Quer dizer, Moisés falava com Deus face a face. Já o Josué, pelo que o texto diz, vai precisar de um intermediário, o sacerdote com a tal do Urim. Isso não é um tipo de rebaixamento na liderança? Parece um sistema mais burocrático, menos direto. Essa é uma observação excelente. E sim, é uma mudança fundamental e deliberada. Moisés foi um líder único, um profeta de uma estatura que não se repetiria. A autoridade dele vinha de uma revelação direta, pessoal. Certo. O que Deus estabelece com Josué é um novo modelo. Um modelo mais sustentável, mais institucional. Josué é o líder executivo. Mas para as grandes decisões, ele deve consultar a vontade de Deus através de um sistema estabelecido. O sacerdócio com Eleazar, usando Urim e o Tumim. E o que eram exatamente esse Urim e o Tumim? As fontes explicam? Sim. As notas da Anai explicam que eram objetos, provavelmente 2 pedras, que ficavam no peitoral do sumo sacerdote. Eram usados para obter respostas divinas, talvez um sim ou não. O ponto é que o poder agora é distribuído. A liderança civil e militar de Josué é balanceada pela autoridade espiritual de Eleazar. É um sistema de freios e contrapesos. Exatamente. Garante que o futuro líder não terá o mesmo poder assim absoluto de Moisés, mas estará sempre ligado à orientação divina através de um processo formal. Entendi. Então não é um rebaixamento, é uma estruturação. É a nação amadurecendo, passando de uma liderança carismática para um governo com instituições. É isso. É um plano de sucessão pensado para garantir estabilidade e fidelidade a longo prazo. Que capítulo denso! Em poucos versículos a gente vê a evolução de uma lei que se mostra flexível para responder a um apelo por justiça e, ao mesmo tempo, a gente vê toda a arquitetura de um plano de sucessão que prioriza a ordem, a orientação divina e a continuidade de uma nação inteira. A justa posição é o que torna tudo tão poderoso. Uma história é sobre garantir que o legado de uma única família não se perca. E a outra? A outra é sobre garantir que um legado de toda uma nação não se perca. No fim, as filhas de Zelofeade e a nomeação de Josué são sobre a mesma coisa, sabe? A importância da continuidade, da justiça e da ordem para que um legado sobreviva à morte de um indivíduo. E isso me deixa pensando. O capítulo mostra a criação de um sistema que equilibra a figura do líder carismático com um processo formal, institucional. E essa é uma tensão que qualquer grupo, de uma empresa ou um país, enfrenta até hoje. Qual é o equilíbrio certo entre a visão de um líder forte
e a necessidade de instituições e regras que garantam a estabilidade? É uma pergunta que, claramente, não tem resposta fácil, mas que com certeza vale a pena a gente ponderar.